Boa tarde para você. Boa tarde, Josival. Boa tarde também ao público telespectador do Tambal Debate. Pega é suplente deputado, lá de Bahia. Foi candidato a prefeito, suplente deputado, que está conversando conosco aqui, faz parte da oposição lá em Bahia. Ô Berg, as notícias que chegam de Bahia é de que a cidade estaria passando por sérios problemas administrativos. O que é que ocorre efetivamente em Bahia? Josival, infelizmente, Bahia vive um momento muito difícil politicamente, por inúmeros problemas, né? Vamos começar por um problema muito sério que começou meados do ano passado, se arrastou aqui no início de 2015, o problema do lixo. Esse problema estava tirando o sono de muita gente na cidade, quem está nos assistindo sabe muito bem disso, e a gente foi investigar para saber o que estava acontecendo, se realmente estava sendo repassados os recursos para pagar a coleta de resíduos sólidos na nossa cidade. E investigando, nós detectamos que mais de 9 milhões foram gastos com resíduos sólidos e a população ficou à mercê dessa coleta de lixo. Por esse motivo... Para entender, a prefeitura gastou 9 milhões, quase 9 milhões com a coleta de lixo. Isso, exatamente. E, no entanto, a cidade não registrou essa coleta de lixo. Exatamente. E nós, por esse motivo, como cidadão e presidente partidários, protocolamos um pedido de abertura da comissão parlamentar de inquérito para investigar essas supostas irregularidades com a coleta de lixo em Bahia. Mas tem uma explicação da prefeitura? A prefeitura diz que o que é que acontece? O lixo se acumulou na cidade, não é isso? Se acumulou. A prefeitura, recentemente, de forma imediata, contratou outra empresa para fazer essa coleta, mas as explicações plausíveis com relação aos problemas que se arrastaram no ano passado e o início desse ano não foi dado até o momento. O dinheiro saiu no pagamento, está lá no Tribunal de Contas, no Sagres, se chama Sagres, qualquer cidadão pode ter acesso e vai ver realmente que foi gasto essa proposta de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito para fazer a investigação, ela foi apresentada? Nós protocolamos dois pedidos na Câmara. O primeiro pedido não foi aceito porque os vereadores alegaram que faltava substância. Nós encaminhamos com essa substância com provas que mostra a suposta irregularidade. E também detectamos, inclusive nesse ano, que a coleta do lixo estava sendo feita por uma moto cinquentinha. Nós publicamos na internet, tem imagem com uma pessoa... Uma motozinha pequena. Com a marca da prefeitura. A marca da prefeitura. A prefeitura botou essas motos, mas na cidade toda, nos bairros? Estava passando em uma via principal. Dizia, a desculpa era que só poderia passar em ruas de difícil acesso, mas estava passando uma rua, inclusive asfaltada, lá do bairro Mário Andreasa. Mas hoje, como é que está? Tem muito lixo ainda na cidade hoje? Ainda continua alguns focos de lixo na cidade, Josival, apesar de ter diminuído essa coleta. Teve um certo efeito com a entrada dessa nova empresa, mas o problema persiste, né? O problema persiste. E eu pedi de CPI, está na Câmara? Está na Câmara Municipal e, inclusive, a gente conclama a população e os vereadores que tenham essa sensibilidade. Porque é aquele velho ditado, quem não deve, não teme. Se a prefeitura está toda regularizada com relação a esse processo do pagamento do serviço da prestação, do serviço da coleta de lixo, poderia sim fazer essa investigação e provar realmente se é inocente ou não. Você disse que estava ia começar pela denúncia do lixo e a CPI do lixo. Começar por aí, porque tem outras irregularidades, outros problemas lá em Bahia. Que problemas são esses que você elenca? Além desse problema do lixo, hoje nós temos problema na saúde. Bahia só pode as pessoas ter o pronto atendimento a partir até às 19 horas. A UPA, que era para ser entregue em setembro do ano passado, está se arrastando. Obras inacabadas. O calçamento, por exemplo... Vamos pegar essa história de obras inacabadas, e eu queria saber, você falou da saúde, falou da UPA, eu queria saber também do hospital, mas você vai responder depois do intervalo começar. Lima, lá da cidade de Bahia, que é presidente do PTN daquela cidade. Da passagem, antes da passagem do bloco, você estava se referindo a questões de saúde, falou sobre a UPA, eu perguntei sobre o hospital, e você também estava começando a falar sobre o problema na área de urbanismo, lá na cidade de Bahia. Qual o problema mais grave que você resume na área da saúde? O problema mais grave, Josivaldo, é exatamente a falta de espaços adequados para atender a população, principalmente no tocante pronto atendimento de urgência e emergência. Podemos falar também de problemas de ordem clínica, falta-se médico, falta-se medicamentos. A UPA era para ser entregue ano passado, a obra está inacabada.
Outros problemas também existem, Josivaldo. O calçamento hoje do Jardim Aeroporto, a obra paralisada, hoje no dia de chuva, muitos buracos, dificuldade bastante daqueles moradores que residem lá no Jardim Aeroporto. E outras obras, por exemplo, também o Campo Poeirão foi comprado esse terreno para se fazer uma creche lá no bairro do São Bento. Até hoje não foi feito absolutamente nada. Os desportistas ficaram sem campo e aquela comunidade ficou também sem creche. Eu estava vendo aqui, estava uma notícia lá de Bahia, que tem uma denúncia sobre irregularidade na compra de aparelhos de ar-condicionado. Que denúncia é essa? O que é que existe nessa denúncia? Eu recebi informações, Josivaldo, que em 2013 foi gasto quase 150 mil reais com ar-condicionados, envolvendo manutenção e compra. Há um empenho, eu recebi informações que há um empenho que se comprou ar-condicionado novo em um dia, no mesmo dia há também um empenho para a manutenção dos ar-condicionados. Deixa mesmo ar-condicionado comprado. Essa é a grande dúvida. Essa denúncia, você vai fazer o que com essa denúncia? Vamos protocolar na Câmara Municipal e o Ministério Público para saber as informações da Prefeitura, o que aconteceu. Porque aí virou um Polo Norte, né? E quando se vê, os PSF não têm ar-condicionado, as escolas, acompanhei um projeto de cinema que desenvolvemos nas escolas do município, temperatura chega a 30 graus em cubículos, mais de 30 alunos, uma sala de aula que não tem condição de se aprender dessa forma. Esses ar-condicionados comprados, os alunos sofrendo com a falta de uma climatização para o aprendizado, Josivaldo. Então, essas explicações que nós queremos. Você começa a traçar assim um perfil bastante negativo da administração de Bahia, e aí eu fico lembrando agora da história da educação, que até pouco tempo os professores estavam em greve. É tão grave assim realmente a situação da administração de Bahia? É tão grave, por exemplo, o Bahia está em primeiro lugar no ranking de irresponsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Ultrapassa o limite prudencial. Não tem gestão, repito novamente, essa cidade falta gestão realmente que tenha respeito com o erário público. Não tem respeito com o erário público, Josivaldo. Deixemos a questão da educação que eu falei, mas você tocou no geral, para depois do intervalo. Nós vamos ao intervalo, depois nós voltaremos a respeito da educação lá na cidade de Bahia. O suplente do deputado Berg Lima, lá da cidade de Bahia, que apresenta também do PTN de Bahia, que apresentou um pedido de CPI para investigar o prefeito Expedito Pereira, sobretudo na questão do lixo, mas ele está trazendo outras denúncias contra a administração municipal nesse momento. Do intervalo anterior, ficou a pergunta sobre a situação da educação, que já houve greve, salários atrasados. Como é que está a situação agora? O panorama da educação em Bahia deixa muito a desejar, Josivaldo, principalmente no tocante ao serviço, os servidores públicos da educação, né? O sindicato reivindica pelo menos o piso salarial, onde não é discutido, não existe esse diálogo do prefeito com alguns servidores com relação ao piso salarial da educação. Além do mais, há demissões antes de acabar o ano, né, no mês de novembro, para não pagar o 13º dos servidores e recontratá-los agora em fevereiro e março, né? Então, muitos servidores são até perseguidos da educação. Recebi já alguns professores se queixando dessa perseguição, dessa retaliação da atual gestão com relação aos profissionais da educação do município. E a gente recebe inúmeras denúncias e falta bastante a infraestrutura. As crianças... Uma pergunta que eu ia fazer, da forma como você traça a situação da administração, mas não tem nada que escapa, nem obras de infraestrutura, nada na cidade. Ontem foi reinaugurado 3 ruas no bairro Mário André. Reinauguradas? É a gestão da pirotecnia. É muitos fogos para 3 ruas, porque os recursos chegaram no município de Bahia. No primeiro dia de gestão, o prefeito assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal de 5 milhões e só inauguraram, salvo me engano, 11 ruas das 64 prometidas pela atual gestão. Se inaugura-se 3 ruas, reinauguradas as ruas, inclusive sem iluminação. Já fizeram outra festa para a inauguração dessas ruas. Isso é pavimentação de ruas? É, pavimentação de ruas, onde as ruas não tinham iluminação, colocaram refletores e a lama correndo a céu aberto, né? Eu recebi as imagens e vi que a lama corre a céu aberto. Inclusive,
90% de Bahia cheira a lama, viu, Josivaldo? Não tem nenhuma grande obra de infraestrutura de saneamento básico no município? Há promessas, né? Há promessas. Há muita promessa com relação a isso. Inclusive, antigamente, sepultaram canos em Bahia, intervenção do governo do estado em épocas antigas, estação de tratamento parada, os canos sem conectividade para fazer essa questão do esgotamento sanitário da cidade. Infelizmente, 90% da nossa cidade cheira a lama. Agora, como é o comportamento da Câmara em relação a essa situação de Bahia? É complicada, muito complicada, Josivaldo. Inclusive, a gente falamos sobre isso recentemente, porque os vereadores têm que tomar uma posição. Se realmente estão na oposição ou estão na situação. Nós cobramos dos vereadores uma certa postura para que a população saiba realmente quem está a favor da população, porque não existe na democracia uma gestão sem existir uma oposição. É saudável para o nosso regime político ter oposição. Por isso que nós cobramos dos nossos vereadores que façam investigação realmente sobre essas denúncias que nós estamos protocolando junto a esse poder legislativo. Né? Mas só é receita de Bahia? Tem receita suficiente para... Parece um município não tão grande do ponto de vista territorial, basicamente urbano, e as receitas são suficientes na avaliação que você faz? Acredito que sim, Josivaldo. Falta gestão, falta-se planejamento. Não existe planejamento, não existe gestão, fica complicado. Por exemplo, existem vários projetos do governo federal para que as prefeituras municipais desenvolvam os planos, seja de saúde, de saneamento básico, de resíduos sólidos, de juventude, de infraestrutura. O plano diretor da nossa cidade está atrasado desde 2004 para se organizar a cidade, para receber recursos federais e travar convênios. Ainda existe uma complicação porque o Bahia está suja no SPC e Serasa das prefeituras, que é o CADIM. Né? Existem esses problemas, que inclusive começou com o atual gestor, quando foi prefeito, antes de ser cassado. Né? É interessante isso. O fato do atual prefeito ser aliado do governador não ajudou o município, não ajuda o município? O governador fez duas intervenções relevantes no município aí, que foi a construção da via alternativa, que muitos chamam de binário, e a escola técnica. Foram as intervenções e a Casa da Cidadania que o governo do estado fez em Bahia, né, para salvar a cidade, porque nesses últimos anos nós não temos nenhuma obra executada pelo poder municipal de significância. O que é que se você hoje apontaria como necessidade urgente na gestão do Bahia? O que é preciso fazer urgentemente em Bahia? Resolver o problema da saúde. Eu acho que é o problema, o calcanhar de Aquiles da população, porque fica mendigando, Josivaldo, na UPA de Santa Rita, sobrecarregando os serviços de saúde aqui da região metropolitana, sobretudo de João Pessoa. Então, urgentemente, tomar alguma posição para melhorar a nossa saúde da população. Eu lembro que durante a campanha eleitoral discutia-se muito a situação do hospital, e o prefeito parece prometia o hospital, do hospital. Como é que está a questão do hospital? A UPA, né? Não existe hospital. Era a UPA. Era a UPA, não existe hospital, porque existia muito debate da questão de trazer um hospital, já falei do São Domingos, era isso, uma abertura. Na campanha eleitoral. É um mote, né? Em Bahia, infelizmente, cria-se mote e mitos para enganar a população. Essa que é a grande verdade. Beck, obrigado pela sua presença no programa Tambor o Debate de hoje. O que é que tem que fazer com o Bahia? Rezar para o Bahia? A situação parece que lá está muito grave. Não tem, e é uma administração atrás da outra, me parece mais complicada. Mas obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado, Josivaldo. Queria aproveitar o mês de março, abraçar todas as mulheres da nossa cidade de Bahia, particularmente do estado da Paraíba, agradecer pela oportunidade e dizer o seguinte: na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro, na mudança do presente a gente transforma o futuro. É a esperança que o Bahia precisa, com ação. Pois encerramos aqui o programa Tambor o Debate de hoje, desejando a todos um bom fim de semana. Até segunda-feira. E cara...